Então, é uma palavra invariável que serve para ligar termos ou orações, tá? Então, a gente sabe, vocês já devem ter visto que há nas classes gramaticais palavras que são variáveis. Por exemplo, o substantivo. O substantivo, ele varia entre o plural e singular, masculino e feminino, certo? A preposição, ela é invariável. Isso na sua essência, tá? Nas preposições essenciais. Porque nós veremos que também há outros tipos de preposição. Mas, na essência, na preposição essencial, ela é invariável, ou seja, ela não modifica para plural e nem varia entre masculino e feminino, certo? Quando essa ligação acontece, normalmente há uma subordinação do segundo termo em relação ao primeiro. As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelecem a coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto. A preposição, vocês poderão ver posteriormente que elas são importantíssimas na questão da transitividade do verbo também, tá? A transitividade verbal, porque a partir da preposição que a gente vai reconhecer se há um objeto direto ou indireto, por exemplo, tá? Então, elas são aí a base para a gente conhecer outras estruturas da língua portuguesa, tá? E também porque elas estabelecem essa coesão textual, tá? É o que dá essa ligação, essa união entre termos da oração, tá? Ou termos separadamente. Ok? Então, elas são indispensáveis, são importantíssimas para a gente compreender um texto. Antes da gente ver aqui alguns exemplos de frases e para perceber a relação que elas têm nas frases, eu vou apresentar já aqui, abaixo, as preposições essenciais, tá? Que são essas aqui. Aqui em cima. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Certo? Então, essas daí são essenciais, tá? Elas são a base também para formar outras preposições que nós veremos. Ainda temos também as acidentais, que são preposições por acidente. Porque, de acordo com o contexto ali de alguma frase, essas palavras aqui, elas vão funcionar como preposição, tá? Conforme, segundo, consoante, como, afora, mediante, durante. Então, elas, além de fazerem parte de outra classe gramatical, elas também ocorrem por acidente, se transformando aí em preposição, tá? Mas agora o nosso foco vai ser nas essenciais. Não vamos focar apenas agora nas essenciais. Então, deixa eu voltar aqui. Tá, vamos ver então. Só para isso, aqui é um exemplo, tá? Exemplo de duas preposições aqui. É o de e o com, tá? Aqui, nessa frase, gosto de café com leite, nós temos aí essas duas preposições e elas têm uma relação aí de ligação, tá? A ligação é de quê? Do café com o leite, tá? Então, a relação entre essas duas preposições é de ligação. Ou seja, eu junto café com leite
e por isso eu tenho essa oração, tá? Gosto que é o verbo, ok? Então, gostar, a gente fala, então, que a frase, ela é uma oração, porque ela tem esse verbo. Então, gosto de café com leite. Existe uma relação de ligação, ok? Seguindo, vamos ver algumas relações aqui para algumas preposições. Relação de destino. Irei para casa. Então, esse para, ele quer dizer o destino para onde eu vou, tá? Irei para casa. Gente, é meu cachorro, ele não para de latir, mas tudo bem. Irei para casa, então, é relação de destino. É para onde eu irei, certo? É só para vocês verem essas relações com a preposição em alguns contextos. Chegou em casa aos gritos. Então, essa relação aqui é de modo, tá? Como a pessoa chegou em casa? De que maneira? Ela chegou em casa aos gritos. O modo como ela chegou. Percebe? Então, a preposição em, dá essa relação de modo. Nesse contexto aqui. Próximo. Olha agora a preposição em outro sentido. Vou ficar em casa, tá? O lugar que eu vou ficar, que eu ficarei, é em casa. Então, esse em dá a relação de lugar, tá? Então, só para ver o que é a mesma preposição, certo? A mesma preposição aqui, que é o em, e na outra frase, elas já têm relações diferentes de sentido. Assunto. Relação de assunto. Escrevi um artigo sobre adolescência. Então, sobre a preposição tem relação de assunto, tá? Então, qual o assunto desse artigo? Sobre adolescência, tá? Então, eu poderia escrever sobre qualquer outra coisa, mas nesse caso, sobre adolescência. É o meu assunto que eu estou escrevendo. Tempo. A prova vai começar em 2 minutos. Olha o em com outra relação aí. Em 2 minutos. Então, para a gente saber que é tempo, vocês observem o que ele está ligando aqui. Está ligando a oração. Então, olha só. A prova vai começar. Aqui nós temos o vai começar de uma maneira mais informal, porque se fosse no formal, ficaria começará, tá? Então, aqui nós temos esses dois verbos. Em é a preposição, tá? Que dá a ideia de a relação de tempo, ok? Em 2 minutos. Seguindo, causa. Ela faleceu de derrame cerebral. Então, qual o motivo da morte dessa pessoa? Foi derrame cerebral. Então, o de aqui faz essa ligação, essa conexão, oração, tá? Entre esses dois termos aqui, para falar a causa do falecimento da pessoa. Ok? Fim. Relação de finalidade. Vou ao médico para começar o tratamento. Então, para que eu vou ao médico? Qual a finalidade que eu vá ao médico? É para começar o tratamento, tá? O para, nesse caso, tem relação de fim, tá? A finalidade para o que eu vou fazer. Instrumento. Escreveu a lápis. Qual o instrumento que a pessoa usou? Um lápis. Então, aqui existe a relação de instrumento. Esse A aqui, só lembrando que nós temos o A como artigo, tá?
o a e o as como artigo, mas aqui ele funciona como preposição, porque aqui eu não estou definindo, tá? O a é o artigo definido, só que aqui eu não estou definindo, eu estou falando que o instrumento que eu usei para escrever foi um lápis, tá? Então, a pessoa escreveu a lápis, poderia ser a caneta, também é a mesma coisa, também é preposição. Não confundam aí artigo com preposição, tá? Posse. Não posso doar as roupas da mamãe. Então, esse não posso doar as roupas da mamãe, esse da indica posse, tá? A roupa é de quem? É da mamãe. Então, o da, ele tem a relação de posse, tá? Então, nesse sentido aqui, nesse caso aqui, a preposição vocês verão depois que há uma contração, tá? Da preposição de com o artigo a, e aí fica da, tá bom? Que a essência da preposição é de, o de e o é. Mas aí a gente tem contração, que vai juntar o de com e mais a, vai ficar da. E assim como com o o também, que é do. Já veremos. Ó, relação de autoria. Esse livro de Machado de Assis é muito bom, tá? Então, para ver a relação dessa questão do livro, quem é o autor do livro? Machado de Assis. Então, esse livro de Machado de Assis indica a relação de autoria. Companhia. Estarei com ele amanhã. Com, tá? Ó, com companhia. Então, aqui a gente já percebe, tá? Essa semelhança aqui nos nomes. Então, estarei com ele amanhã. Relação de companhia. Beleza? Matéria. Gente, esse um tá vermelho aqui, mas ele não é preposição, artigo, tá? A preposição aqui é só o de. Então, farei um cartão de papel reciclado. Qual a matéria desse cartão? Qual o material? Papel reciclado. Então, o de traz essa relação aqui de matéria. Ok? Mais alguns. Nós vamos fazer, aqui também novamente, um é artigo, não é para ficar vermelho. Aqui sim é a preposição, tá? De, nós vamos fazer um passeio de barco. Qual o meio, né? Que meio, por qual meio nós vamos fazer esse passeio? De barco, tá? Então, de é a preposição que indica aí o meio. A origem, nós somos do Nordeste, você, tá? O do indica origem, do lugar da onde eu sou. Essa roupa sai por R$50 à vista, por indica preço, tá? Tá indicando aqui o preço logo à frente. E vamos ver, como já tinha adiantado um pouco antes, alguns termos da preposição, tá? Olha só, vamos ver. Eu tenho aqui a contração. Contração é quando a preposição sofre alteração. Como assim? Eu tenho uma preposição e um artigo, tá? Mais artigos. Olha só. Eu faço a junção aqui desses dois, só que ele vai dar um resultado de outra preposição diferente, tá? Então, o de mais o vai ser igual a quê? A do. Só que tanto faz aqui no singular ou no plural. Olha aqui, então, nesse caso, já houve aqui como se diz, não é mais invariável, porque ele passou para o plural, tá? Então, de mais o, do.
do ou dos. Ele é invariável somente, como eu já disse, na essência. Quando ele faz essa contração, ele já se torna aí variável, porque ele pode ser tanto no singular ou plural, tá? De mais o, do, ou então dos. Em mais ou nas. Por mais o, pelo ou pelos, tá? De mais uns, duns. Em mais umas, numas. Ou de... Deixa eu ver bem aqui, tem alguma coisa. Ah, tá chiando aqui. Tá, ok, gente? Então, aqui são as contrações da preposição junto com o artigo. E aí vai formando aí uma nova preposição. Beleza? E além da contração, a gente tem também a combinação. O que é a combinação? A preposição, ela não sofre alteração. A preposição, ela vai, na verdade, juntar com o outro, né? Aí, nesse caso, a preposição mais o artigo, e vai só formar aí uma nova preposição, mas não altera, quer dizer, não tem contração, tá? Então, se eu falo a mais o, então vai ser igual ao, tá? Então, só juntei aqui a preposição com o artigo definido, tá? O artigo ou. Ou então, preposição a mais advérbio onde. A mais onde vai ser igual a onde, tá? Então, aqui é quando ocorre a preposição por combinação. Ou seja, ela não sofre alteração, como a gente viu na contração, que sim, teve a junção aqui, mas se tornou uma preposição diferente do que foi, não ficou, por exemplo, poro, emas, né? De uns, certo? Deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui não é mais a preposição. Deixa eu só apresentar outro slide aqui rapidinho, só para a gente ver uma outra maneira. Peraí, que não apareceu, só um momento. As locuções prepositivas que eu quero mostrar para vocês. Só um momento. Deixa eu ver se vai agora. Aí. Bom, além da que a gente já viu que ocorre as contrações, né? E também tem as acidentais, nós temos também locuções ou locuções prepositivas, faltou aqui também, prepositivas, tá? O nome. Locuções prepositivas. Quando ocorrem as locuções prepositivas? É quando duas ou mais palavras valendo por uma preposição, tá? Sendo que a palavra é uma delas. No caso, a última palavra vai ser uma preposição e ela vai se juntar com outra, tá? Valendo aí por uma preposição. Por isso que o nome é locução. Locução são duas palavras aí ou mais, certo? Abaixo de, acerca de, acima de, e assim por diante. São essas aqui as mais usadas, tá? Ao lado de, a respeito de acordo com. Então, esse aqui eu vou deixar para vocês, tá? No Classroom, esses slides. E são algumas formas aí diferentes das essenciais, porque a gente tem as essenciais formando aqui, só que com outra palavra, tá? No caso, essencial aqui é o de, é o com, ok? Por, são as essenciais.
Forma aqui que eu quero mostrar é aqui. Quando tem a contração, tá? Isso aqui a gente já viu, essa parte aqui. A contração da preposição mais pronomes. Olha só. Eu tenho uma preposição de, todas aqui são de, desse lado, mais um pronome, tá? Então, vai formar uma nova preposição com essa contração. Ó, de mais ele, dele. Ou então, deles, tá? De mais ela, dela. Ou então, delas. E assim vai. De mais este, deste. De mais esta, desta. Então, aqui é só a contração de uma preposição mais pronomes, tá? Desse lado, a gente tem a preposição em, que é a preposição essencial, também juntando aí com outros pronomes para formar uma nova preposição. Ó, de mais outro, doutro. De mais outra, doutra. E assim por diante. Naquela, ó, em mais aquele vai ficar naquele. A gente usa muito essas palavras, essas preposições já contraídas, mas às vezes a gente nem sabe que elas foram formadas aí a partir da junção, né, dessas duas classes gramaticais, que é a preposição aqui e o pronome, ok? Por exemplo, aqui não tem, mas a crase, né? Você já deve ter ouvido falar bastante da crase, que é a junção da preposição a com o artigo a, e aí forma a crase, ok? Que é o a com aquele acento virado ao contrário. Ó, a mais aquele, aquele, a mais aquela, aquela. Tá? Acraseado nesse caso. E é isso, gente. Tá? Agora, como a gente aprende, então, essas preposições? Eu digo que preposição não tem como se a gente não memorizar mesmo, tá? Eu sei uma música, mas eu não vou cantar para vocês, eu não sou boa para cantar, então eu prefiro, vou passar aqui a música para vocês, eu vou passar aqui do YouTube. E assim, essas preposições aqui, vocês têm que mesmo memorizar, porque quando vocês virem elas em outra, né, em outra ocasião, porque elas vão ser essenciais para você compreender outras partes da gramática, da morfologia ou da sintaxe. Então, vocês, sabendo as preposições, vai saber e compreender melhor outros domínios da língua portuguesa. Ok? Então, guardem bem essas aqui. Se vocês quiserem falar aí comigo, vamos lá, só para a gente guardar mesmo. Ó. A, ante, perante, após, com, que tem vírgula, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, trás, atrás de, dentro, de, para. Tá repetindo aqui, tudo bem. Bom, eu vou mostrar para vocês a música que eu falei. Talvez você já tenha ouvido, já escutado falar no Sujeito Simples, na banda Sujeito Simples. E eles fizeram um rock. Um rock das preposições. Então, deixa eu só mostrar aqui. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Se quiser, pode falar. Meu cachorro. Vamos lá, ver se vai aparecer aí. Se não aparecer, vocês me falam. Vou colocar aqui. É a música Preposição, mesmo, da banda Sujeito Sim. Essa vai falar. Essa não. Ah, não, gente, não vai dar. Ai, peraí.
Alguém conhece algum aplicativo aí bom para passar, mas eu não. Professora, se a senhora for lá na opção de apresentar a tela e selecionar só a tela do vídeo, fica melhor a resolução para apresentar vídeo com áudio. É só a tela do vídeo, né? Isso, a senhora vai em apresentação, aí seleciona lá apresentar tela única, ou somente uma tela, aparece. Vai aparecer as opções da senhora, das suas abas da internet que estiver aberta. Aí a senhora procura lá, que é a aba do vídeo, que tá no YouTube aí então, Uhum. e aí vai apresentar com a resolução melhor. Tá, deixa eu tentar aqui. Não, não é aqui. Só um momento. Nossa, cards. Deixa eu ver. Será que vai fazer mais esse teste? Se não der, se alguém quiser assistir depois, eu vou disponibilizar o link, tá? Não, gente. Travando. Não. Peraí. Vamos fazer assim, então. Eu vou colocar o link no Classroom, tá? Vocês escutem no grupo do WhatsApp, tá? Uhum. Eu posto no Classroom um link, tá? E escutem mesmo, porque às vezes a gente ouvindo a música, deixa eu só voltar aqui. A gente ouvindo a música, isso parece que internaliza até melhor. Tem essa do sujeito simples, tem várias músicas, tá? Paródias falando de preposição. E escutem mesmo, de verdade, tá? Escutem e vão tentando aí guardar essas preposições aí para vocês, tá bom? Bom, é isso, a atividade, tá? No Class. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no WhatsApp, tá bem? Então, eu creio que nós temos aí só mais 2 semanas e teremos que fazer já uma atividade avaliativa também. Mas não sei como é que é ainda aqui o sistema, ainda vou procurar saber, tá? Como é que são as avaliações aqui para vocês, mas tá, ficar tudo ok. Então, gente, tchau, tchau. Boa tarde para vocês. E postando já a atividade. E podem me perguntar qualquer dúvida. Tchau, tchau. Ok, professora, Oi. só uma dúvida. Sim. A senhora vai fazer chamada durante as suas aulas assíncronas? Como que vai ser? Olha, eu vou dar na síncrona, eu posso tirar um print aqui. Eu tiro o print aqui antes de fechar, tá? E aí eu já vejo quem é que tá bom? Eu tô tirando aqui. Parece que saiu já alguém, Ok. mas tá bom. Saiu o Mark e a Dominique. Ok. Mas tá na gravação, qualquer coisa a senhora Sim, tá considera a na gravação mesmo. gravação. Uhum. Então tá. Até mais. Beijo.